Hello! Hoje vamos falar sobre como construir uma imagem profissional mais cara. Então, aqui é bem focado em quem quer ser premium, quem aqui quer ser premium, quem quer cobrar mais caro, quem quer atrair clientes melhores. Então, se você está me ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janile, sou neurocientista de marcas pessoais. Então, eu faço profissionais que vendem serviço ou conhecimento, como curso, mentoria, treinamento, consultoria, conseguirem se posicionar rapidamente, elevar o preço e atrair clientes que pagam até 2 vezes mais caro. Se você quer ser essa referência na sua cidade, com pessoas que não reclamam do seu preço aqui, então você está no lugar certo, tá? Então vamos lá. O que acontece aqui nesse mercado, então, no fim das contas? Tem algo que é muito curioso que a gente vai vendo aqui e que ninguém necessariamente questiona, que é quando, assim, tem gente que ainda cobrando barato e mesmo assim o cliente está reclamando. Ou que o cliente está sempre querendo ter uma vantagem em cima. E o que eu posso dizer para vocês é que a diferença não é competência, não é seu tempo de mercado, não é sua técnica, é a imagem emocional que você está deixando para o cliente, a forma como você está se posicionando. Então, o que acontece? O cliente sente em você esse cheiro aí, essa imagem de uma pessoa que ele pode pedir desconto, que ele pode choramingar, que ele pode ficar pechinchando e que ele vai conseguir o desconto de fato por conta da forma como você está transmitindo a sua imagem, tá? E aqui eu não tô falando só de imagem no sentido visual do que se veste, tá? Eu vou explicar para vocês e vou te trazer essa clareza, né? Então, na verdade, aqui essa imagem é sobre a forma como você se apresenta. A forma que você se apresenta faz o cliente decidir em segundos quanto você vale. E é você que precisa direcionar isso para o cliente para que ele não fique te pedindo desconto, para que ele não choramingue, que ele pague o valor que você quer. Inclusive, às vezes o cliente não pede desconto, mas ele está pedindo para parcelar em muitas mais vezes ou algo nesse sentido. Claro, gente, eu vou repetir, tá? Sempre tem gente que vai pedir desconto no sentido de desvalorizar, e tem gente que está muito interessada realmente no seu serviço, mas às vezes a maneira ou a forma de pagamento que ela pode agora não casa, né? Às vezes ela está sem dinheiro mesmo, e aí ela vai querer negociar com você uma forma para ela pagar. É diferente esse tipo de cliente da cliente que está te desvalorizando simplesmente querendo pagar mais barato porque acha que você não vale, tá? Então é interessante, inclusive, que você entenda que existem esses dois tipos de cliente realmente, e aí tem o terceiro cliente, que é o cliente premium, que ele realmente vai te pagar sem questionar preço, às vezes vai pagar 100% à vista, ali no Pix, e você nem vai precisar ficar se justificando muito, tá? Então, o que eu tô falando mais aqui agora é desse cliente que fica reclamando que tá caro, querendo seu desconto. Beleza? Então, como é que você sabe que você não está sendo vista como uma marca cara? Quando você parece mais acessível do que premium, quando os clientes estão ali te pedindo desconto, quando os clientes param de te responder quando vem seu orçamento, quando você sente que você precisa ficar se justificando muito, quando você tem uma postura de insegurança emocional e muitas vezes o que acontece com a maioria de vocês é que parece que está no início da carreira, ainda que tenha muito tempo de mercado. É você que não está se colocando nesse lugar de profissional de alto valor, de profissional de autoridade, tá? E o ponto todo aqui é que as profissionais caras, elas não parecem caras por causa de luxo, não é porque tá em roupa de marca ou algo nesse sentido. Elas vão parecer caras aqui por conta da maneira como elas estão assumindo a postura dentro do negócio delas. E é isso que você tem que aprender a fazer. Então, é onde você começa a ter mais coerência, consistência dentro do seu negócio. Onde você vai ter uma energia, uma postura, uma expressão, vai ter uma tomada de decisão, uma narrativa, um visual e um comportamento alinhados com o que você deseja transmitir, tá? E, gente, o que vai acontecer aqui? O cliente ele vai pagar caro quando ele sente que você sabe quem você é, quando você tem essa clareza, você tem muita clareza, inclusive, da transformação que o seu serviço proporciona e que você sabe conduzir a pessoa para essa transformação. Então, tem gente que tem uma entrega incrível, na hora que vai falar da venda é incrível, é maravilhoso, parece lindo, eu quero aquele serviço, eu quero aquele curso, eu quero aquela mentoria, eu quero, enfim, ser atendida por ela, mas a pessoa é tão insegura na hora de falar que você não confia em fechar.
Sabe aquelas vendas que você que conduz a pessoa para fechar? Porque a pessoa não consegue se posicionar, ela não consegue te passar valor, ela não consegue cobrar, inclusive, ou até mesmo sabe conduzir o fechamento para fazer um agendamento, algo assim? Pois é, quando você tem esse tipo de situação, o cliente não confia. A não ser que o cliente esteja muito disposto e seja uma pessoa muito de boa, vamos dizer assim, para conduzir isso. E falo que eu já passei várias vezes por essa situação, como eu trabalho com várias empreendedoras que estão nesse lugar, às vezes, de se sentir muito insegura, de não saber precificar, de ter medo de cobrar, né? Eu tenho muitos alunos e mentoradas aqui no meu ecossistema Y, que são os meus programas de mentoria, consultoria, enfim. E aí, às vezes, quando eu vejo um profissional que está sendo inseguro, assim, que eu consigo perceber que é um medo, que é um receio, eu, às vezes, até sou um pouco mais compreensiva. Mas não é todo mundo que vai ter essa compreensão. Então, cabe a você se posicionar. Faz sentido? Quais são os 3 elementos que fazem você parecer e ser paga, né? Como mais cara. Porque também não adianta você parecer ser cara e você continuar cobrando baratinho, concorda? Então, qual é o ponto que você precisa para construir essa imagem de profissional mais cara? Primeiro de tudo é sua energia de direção. O cliente premium, o cliente que paga sem reclamar, aquele cliente que às vezes nem parcela, paga à vista e tudo mais, ele não busca alguém para ficar conversando, tá? Ele busca alguém para conduzir. Então não adianta aquela coisa do você querer saber muito do cliente, entrar muito na vida da pessoa, querer dar aquele atendimento tipo super humanizado no sentido de adentrar muito sobre a vida pessoal, porque o cliente vai criar uma barreira. Por exemplo, outro dia mesmo eu fui num salão de alto valor aqui da cidade, e aí a manicure, na verdade ela era uma cabeleireira, tá fazendo um trabalho ali, ela tava perguntando muitas coisas da minha vida. Então isso, de certa forma, é desconfortável. Então já já gera uma barreira para eu voltar naquele lugar. Então, tem gente que acha que conversar demais com o cliente faz com que o cliente gere conexão e fique, né? Fique ali no espaço. E, na verdade, você precisa entender o comportamento do seu cliente para você agir dessa forma. Que é uma coisa que a gente fala aqui dentro do ecossistema, né? Sobre você entender o perfil de comportamento do cliente para você ter uma venda, inclusive, mais efetiva. E a sua imagem, ela pode ir sendo trabalhada também para atender o tipo de cliente que você deseja captar, tá? Então, essa parte da direção é muito necessária para você ter, na verdade, uma postura mais direcionada para o que você quer atrair de cliente. Então, essa energia que você vai transmitir vai definir o preço do seu serviço muito antes de você abrir a boca, tá? Então, a forma como você se comporta, e claro, para cada ambiente você vai ter uma forma de se comportar. Por exemplo, se eu sou enfermeira, estou no hospital, é um jeito. Agora, eu como consultora de marketing, eu já tenho um outro jeito, entende? Então, a gente precisa também alinhar isso com a nossa essência e o que a gente quer vender, inclusive. O segundo ponto, que é o mais falado, né, que a gente pensa aqui em imagem, é essa presença visual mesmo, que seja coerente com aquilo que eu quero transmitir. Então, como é que seu visual sustenta a sua narrativa? E aí sim a gente vai falar de cabelo, maquiagem, roupa, sapato, barba, acessórios que você utiliza, o seu cenário, inclusive, que você grava ali. Se você tem escritório, um consultório, qualquer espaço de atendimento para receber os clientes, ele também tem que estar congruente com todo o seu visual. Porque aqui eu já estou falando da imagem visual mesmo, aquilo que o cérebro capta através da visão e que vai gerar uma sensação, uma emoção. E quando sua imagem visual contradiz o preço, o cliente vai sentir incoerência e vai desconfiar. Sabe aquela coisa de você entrar num lugar que parece super barato, meio sujo às vezes até, e é um preço super caro? Você não vai comprar, certo? Então é a mesma questão, às vezes até o inverso. Você não cobra tão caro, mas aí você fez um espaço super de luxo. As pessoas que seriam seu público para pagar muitas vezes vão ficar com receio de entrar nesse espaço porque ele está altamente luxuoso. Então precisa ter equilíbrio, tá? Por isso que eu falei, a imagem de mais cara não necessariamente é uma imagem de luxo, ok? E o terceiro ponto é realmente você ter uma comunicação de alto valor. Essas profissionais mais caras, elas não falam como prestadoras de serviço, elas falam como líderes, como realmente uma consultora, alguém que direciona. Eu não tenho que te provar nada, eu te mostro como eu fiz, para que as pessoas tenham resultado, para que os meus mentorados tenham resultado, para que as minhas alunas tenham resultado. Então, eu estou sempre te mostrando como elas alcançaram
cobrar 2 vezes mais caro, se tornar referência na cidade. Eu elevei meu preço em 20 vezes, então estou sempre te mostrando como eu elevei meu preço em 20 vezes. Tenho mentoradas que elevaram em 12 vezes o preço, assim como tem aquelas que apenas dobraram o valor, que é o que eu, inclusive, te prometo mais, que é esse dobrar o valor. Então, se você for lá no destaque de resultados, se você ver o post fixado no meu feed, você vai ver que eu estou sempre mostrando que eu consigo fazer você chegar nesse lugar de profissional referência e que de fato consegue cobrar mais caro. Então, não é só falar, eu preciso te mostrar. E a comunicação tem que estar girando em torno disso o tempo inteiro, de acordo inclusive com os clientes que eu quero atingir. Beleza? Então, o cliente, no fim das contas, não vai pagar pelo que você faz, e sim pelo que você faz ele sentir, a parte emocional. Você não vai se tornar mais cara somente quando você aumenta o preço. Até porque se você aumentar o preço e não melhorar nada no seu posicionamento, o cliente vai se sentir roubado. Você vai se tornar mais caro, na verdade, quando a sua imagem sustentar o valor que você já tem enquanto profissional. E aí, gente, o preço é consequência. A imagem é só um gatilho. Então, olhei pra você, nossa, senti confiança, nossa, eu quero comprar ela. Qual é o preço? Nossa, eu vou pagar. Porque esse preço vale, porque ela vai transformar minha vida. A dor que eu tô sentindo vai sumir, seja uma dor física, uma dor emocional, um desejo latente que eu tenha. Então, você precisa direcionar isso na sua comunicação. E aí, quando você ajusta a sua imagem internamente, tá? Dali na sua essência, aquilo que você quer transmitir, quem é você, e a sua imagem externa, que é aquilo que estão vendo em mim, algo vai mudar aí na sua presença, na minha presença. E o cliente vai sentir. Ele só não vai saber explicar, mas vai sentir que você mudou, que teve alguma coisa diferente. Várias mentoradas minhas aqui nos primeiros 15 dias que eu tô fazendo aí o ajuste de posicionamento, elas me mandam prints de pessoas falando pra ela: nossa, tem alguma coisa que mudou, nossa, como você tá diferente, nossa, como seu Insta tá diferente. Então, por quê? Porque eles percebem que houveram uma mudança, mas não sabem necessariamente explicar. E sim, por quê? Porque quando a gente muda de dentro pra fora, todo mundo sente, todo mundo percebe. E esse é o maior gancho, justamente, de ser uma profissional de alto valor e que consegue se colocar para o mercado como essa profissional de alto valor. Que poucas pessoas, inclusive, conseguem fazer isso. Agora eu quero saber de você, como esse conteúdo chegou para você. Comenta aqui embaixo quais são suas dúvidas. E para a gente fechar também, quero deixar uma pergunta aqui de provocação para vocês. O que você acha que mais derruba a sua imagem de profissional mais cara hoje? Você acha que o seu maior problema é energia, visual ou comunicação? Comenta aqui embaixo, vou adorar responder todas as dúvidas.